Chile tá com a gente. Quem mais tá com a gente? O que é esse barulhinho que tá fazendo? O Hudson tá com a gente. Quem mais tá com a gente aí? Fala Rendibolista, Gisiane. Aê! Já vamos chamar aqui já. Chama aí. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Aí. Boa noite. Boa noite, Gisiane. Tá me ouvindo e me vendo? Olha, eu tô te ouvindo, mas para mim tá escuro. Não te vejo. Eu também não tô te vendo. Eu tô só ouvindo você. Mas será que o pessoal tá nos vendo? Ficou a tela escura, não é? Não, eu só tô me vendo, não tô vendo nem você. Como é que faz É isso. agora, hein? Eu só me Será que vejo, mudou? mas o pessoal tá vendo nós dois. Respondam aí, Deixa eu por ver se o pessoal favor, tá. se veem a É, gente. eu tô só. Da Eu última vez. sim, está. Aí, ó. Mas eu tô vendo só eu tô me vendo. Estamos vendo os dois. Que Olha, louco essa parada. da Eu não última tô te vez que eu vendo. fiz uma live, isso aconteceu, mas no fim ela deu certo. Ah, é? Gente, que louco! Deixa eu ver aqui então. Eu vou entrar aqui também pelo computador. Deixa eu ver. Gente, eu tô te vendo e você não tá me vendo. Que demais! Essa parada deve ter alguma configuração que a gente não sabe ainda. Então, não entendi também por que que ficou assim. Mas depois, quando salva, ficou ok. Tá. Agora, Então se tu vamos quiser, lá. eu tento entrar de novo. Não, aí eu acho que tá legal assim. Vamos ver. Se der algum problema, a gente começa de novo. Muito bem. Então vamos lá. Oficialmente a todos, oficialmente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bate-papo com o Rendibolista de número 66. Já tivemos 66 encontros aqui com rendibolistas do mundo inteiro e hoje nós temos uma convidada super, mega, max especial, Geisiane. Olha lá, boa, Samuca, valeu. Hiper Mega Max especial, Geisiane Albuquerque está com a gente hoje e vamos bater um bate-papo aí incrível. Vamos falar um pouquinho aí sobre a carreira, a trajetória, vamos falar um pouquinho aí dessa questão da linguagem, da saúde mental dos atletas, né? Vamos fazer um bate-papo incrível. Então, se você tá aí conosco, coloca aí a cidade de onde tu mora, já manda essa live para mais colegas aí tá com a gente. E se tiver alguma pergunta, manda aqui que a gente vai responder ao vivaço para você. Gisiane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente essa noite. Gratidão. Nossa, gente, passou um filme na minha cabeça, viu, Adriano? De É. estar aqui pensando sobre essa trajetória toda do handball nas nossas vidas. Aí eu também quero agradecer esse reencontro. Vai chegar muita gente aí que eu devo conhecer, né, da época em que eu era atleta e árbitra. E eu vou começar dizendo que eu sou muito grata ao handball, porque se hoje a gente está aqui falando sobre saúde mental, é graças ao handball, porque foi o fato de ter sido atleta que pagou a minha faculdade. Então hoje eu sou psicóloga graças ao handball. Então é maravilhoso estar aqui falando disso. Que demais, que demais. Gisiane, antes de você se apresentar, vou te fazer uma pergunta e aí depois a gente vai fazer a sua apresentação pessoal. O que é a saúde mental? Como que a gente pode definir a saúde mental? Saúde mental tem várias definições, mas eu gosto muito da ideia do bem-estar, de você se sentir bem sobre quem você é, sobre o que você faz, sobre como você vive a sua vida. Então, a saúde mental tem a ver com aprender a gerir os pensamentos, as emoções e o comportamento, que são coisas imprescindíveis para um atleta, né? Para um técnico, para um árbitro.
Então, a gente tem muito essa metáfora da vida de atleta e a nossa vida no dia a dia, porque tem tudo a ver. Quando você sabe escolher os pensamentos certos, quando você sabe lidar com as suas emoções, você vai ter ações muito mais saudáveis diante das coisas que te acontecem. Porque você não pode definir o que é que vai acontecer, mas como você age diante do que acontece. E isso tem muito a ver com inteligência emocional, com saúde mental, porque é como você escolhe viver a sua vida. Uau! Nossa, tô vendo que esse bate-papo aqui, a cabeça vai sair daqui fervendo com ideias e ações para minha prática do dia a dia. É isso mesmo, Geisiane? Com certeza, uma das questões da terapia é exatamente essa, fazer com que você crie uma forma de viver que se adeque à sua realidade, mas que você seja mesmo o protagonista da sua vida. Que você entenda que é você que faz suas escolhas, que é você que define como é que você vai viver. E se você não tem saúde mental, não é possível fazer isso. Então, a saúde mental é você ter a liberdade de saber que tudo o que acontece com você tem a ver com os teus pensamentos e com os teus sentimentos. Ai, caramba, meu Deus do céu, não sei mais agora. Tu já me deu um nó de cara que eu nem sei para onde eu vou começar minhas perguntas. Eu separei aqui umas 8 perguntas. Geisiane, antes da gente dar sequência nesse tema, se apresenta pra galera te conhecer melhor. Pessoal, eu sou Geisiane, sou psicóloga clínica. Ah, já perdi as contas aí, tá? Uns 15 anos. Fui atleta de handball também, mais ou menos uns 15 anos por aí. Fui árbitra durante 10 anos. Conheci muitos lugares graças ao handball, né? Pude viver muitas coisas. Pude estudar em Portugal, onde eu também jogava, onde eu também arbitrava. Então, vivi muitas experiências como atleta, como árbitra. E hoje, no dia a dia, eu continuo com essa mentalidade de atleta, né? Para a minha vida. Porque o que é ter uma mentalidade de atleta? A gente vai falar um pouquinho de psicologia do esporte, que também é uma área que eu gosto de estudar. Nunca quis atuar nela, mas tenho curiosidade de como a gente funciona enquanto atleta. Então, existe a diferença do atleta e do jogador, né? E ser atleta é, desde sempre, trabalhar a disciplina, a pontualidade, a competição de uma forma saudável, que é competir consigo mesmo para ser cada vez melhor no que você faz, como você faz. Então, eu digo que eu nunca deixei de ser atleta, porque isso é uma característica importantíssima para a nossa vida. Saber ganhar e, principalmente, saber perder. Porque o tempo todo a gente tem isso no nosso dia a dia, né? Então, eu posso dizer que eu ainda sou um atleta, agora da mente, né? Um atleta da mentalidade, porque tudo isso que eu falei a gente precisa para ter uma mente mais saudável, né? De disciplina, de lidar com o tempo, que a pontualidade nada mais é do que isso, do respeito à convivência, de trabalhar nos grupos, então, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro da família, e tudo isso, enquanto atleta, a gente tem uma escola que vai nos desenvolvendo, né? Então, o árbitro, ele também é um atleta, com certeza, e precisa agir como tal. Então, uma das coisas que eu aprendi muito, que eu trouxe para a minha vida, é como cuidar do corpo, porque você não pode ter saúde mental se o seu corpo não for bem cuidado. Então, um atleta sabe que ele tem que se alimentar bem, que ele tem que dormir bem, que ele precisa lidar com o que passa na cabeça dele na hora do jogo. Então, tudo isso a gente leva para a nossa vida. Então, a gente pode continuar vivendo, trazer essa mentalidade de atleta para a vida atual que a gente tem. Então, eu gosto, quando a gente fala, né, eu sou, a gente está definindo muito. Então, eu gosto de dizer que eu estou psicóloga, eu estou atleta, eu estou de algumas formas nesta vida aqui, mas eu sou é uma definição muito grande. Se eu puder falar um pouquinho do que se divide o trabalho terapêutico, a gente fala de corpo, mente e espírito. Então, a gente não pode separar esses três.
E o corpo é isso aí, cuidar de si fisicamente. A mente é lidar com os pensamentos e emoções, basicamente. E o espiritual, eu digo que seria o mais importante de todos, que é esse eu sou. Afinal, o que é que eu sou? Eu não só sou um atleta, ou uma psicóloga, ou uma mulher, ou uma pessoa, mas eu sou um ser no mundo que está vivendo uma experiência material, mas que, se eu puder falar realmente o que sou, um espírito. Então, quem acha que a psicologia só trata do cérebro e da mente, está bem atrasado, né? Porque a gente precisa entender que nós somos três pilares. E eu quero trazer essas formas de indagação aqui, né? Todo mundo se questionar, e como assim? Nunca ouvi isso. Para que que a gente fala disso? Vamos falar só de saúde mental, mas a saúde mental também faz com que você se questione o quem é você, o que é que você está fazendo aqui, e isso é imprescindível para ter saúde mental. Saber dos teus propósitos. Então, não é fácil de definir, né? Quem a gente é, afinal. Exatamente. Geisiane, quando que foi que caiu a ficha para você que você precisava dar um pouco mais de atenção para esses outros aspectos que a gente está conversando aqui agora, saúde mental, espiritual, porque a gente às vezes está tão preocupado ali na parte técnica, tática do jogo, desenvolver uma carreira como árbitro, como atleta, como treinador, e quando que foi um start para você falar assim, puta, meu, não é só isso que eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que prestar atenção em outras áreas, entender um pouquinho mais para eu realmente ser uma profissional melhor, para eu estar numa condição melhor. Quando que foi esses primeiros momentos assim na tua carreira? Olha, na época de atleta eu já pensava sobre isso. O quanto, a forma que eu pensava para ir para um jogo definia como era o meu comportamento dentro da quadra. Então, por exemplo, quando eu já ia com aquela mentalidade de derrota, né, de eu não fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu não me dei inteiramente nos treinos, eu já não me sentia merecedora da vitória ali. E aí eu fui notando isso, opa, então a forma que eu penso antes de pisar na quadra faz toda a diferença. Porque quando eu chegava para o jogo com a ideia de eu fiz tudo que tinha que ser feito, eu dei o melhor de mim, eu fui a todos os treinos, isso me fazia sentir merecedora de estar ali, grata, e isso faz toda a diferença na hora da decisão, né? Você vai ver que quem ganha um jogo é quem está emocionalmente mais saudável, né? Quem está mais motivado. Então, a partir disso, eu acho que, mesmo sem perceber, eu já trabalhava a minha mentalidade. Mesmo antes da psicologia, eu já entendia o quanto era importante escolher os pensamentos certos para começar um jogo. Assim como pode ser para qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Exato. A gente sempre fala aqui na Handball em Foco, nas nossas reuniões, e o jogo começa aqui, né? O jogo está aqui. Então a gente tem que estar muito bem condicionado, muito bem preparado aqui, para a gente depois desenvolver a parte técnica, tática, neuromuscular, as ações que eu vou estar realizando no meu dia a dia. Gisiane, me dá um exemplo de alguma situação que você fez como atleta, como treinadora, como árbitro. Me dá dois exemplos assim, diferentes assim, para a galera entender o contexto geral de como assim você realmente se preparar assim, para um jogo. Um exemplo mais prático para a galera que está chegando aí, que é uma galera bem nova que está com a gente aqui hoje também. Tinha várias coisas que eu fazia. Por exemplo, uma, né? Quando eu era atleta, nós tínhamos muitas movimentações de jogo. E eu desenhava, então eu botava lá os bonequinhos no papel e eu desenhava onde cada jogada acontecia, como cada um dos atletas reagia e participava daquela movimentação. E isso me fez aprender a jogar em qualquer posição. Então eu tinha um diferencial aí, que era, eu consigo dominar essa parte tática de uma forma tão profunda que eu posso jogar em qualquer posição. E isso é você aprender a desenvolver a mentalidade, que é, poxa, tem atleta que, não, eu jogo aqui, eu sou central e eu só jogo aqui. Não tem outra posição que eu vá jogar. Então, ter esse diferencial de ser versátil, de querer aprender mais.
de querer saber mais das coisas da vida, né? Eu digo que a curiosidade e a criatividade são duas coisas que a gente precisa desenvolver o tempo todo. Porque, por exemplo, eu fui atleta e depois quero ser mais o quê, né? E aí fui árbitra e depois quero saber mais de quê? Vou estudar psicologia e depois. Então, o fato de você ter a ideia de que você é um aprendiz para a vida toda e ter essa curiosidade de querer saber mais, de se desenvolver mais, faz de você realmente um atleta da vida. Alguém que está pronto para enfrentar as situações como elas vêm, como elas aparecem e tirar o melhor aprendizado possível disso. Então, toda situação você precisa se perguntar: para que isso está acontecendo na minha vida? Não é por quê, sabe? Por que eu perdi? Por que foi assim? Esses porquês aí não tem resposta. Mas quando você começa a pensar no para que isso está acontecendo, aí você vai ter outra forma de ver o mundo, né? De ver a situação da tua vida. Então, um outro exemplo que a gente pode ter é o de saber por que foi que você escolheu estar ali vivendo aquilo naquele momento. Então, essa questão, a gente pode falar um pouco da gratidão. Saúde mental tem muito a ver com você ser grato em tudo que você está vivendo. Seja como atleta, seja como árbitro, seja como treinador. Se você sabe agradecer por todos os momentos, você também vai entender o que é que tem por trás ali da minha frustração na hora que eu perco. Porque eu acho que a gente não pensa muito nisso, né? Todo mundo que vai para a competição quer ganhar. Mas a gente também tem que entender que ali vai sair sim uma pessoa que vai perder. Tem um lado que não vai ganhar. E aí, como é que você reage? Né? Quem está aqui na nossa live, que é atleta, me responde aí. Como é que você age diante das frustrações da derrota na tua vida? Porque se você leva como aprendizados, você vai viver muito bem. Se você entende que no fim a grande competição que você tem é consigo mesmo, com o seu desenvolvimento, você vai saber passar pelas frustrações. Porque isso é uma questão muito importante, né? A gente não só ganha nessa vida. Mas como é para você? Adriano é atleta também, né, Adriano? Ou Sim. foi? Como é que é para tu a questão de perder? A questão do perder, ou quando a gente vai mal assim, num jogo, eu sempre penso assim, cara, que eu posso fazer para eu ir melhor no próximo jogo? E eu analiso muito aqui, agora, de uns 4, 5 anos para cá, a minha semana. A minha semana, ela vai dizer como que vai ser a minha performance no jogo lá no final de semana. Isso aí tá muito claro para mim já, né? Se eu fiz o meu trabalho, minha lição de casa direitinho ao longo da semana, eu tenho quase convicção, assim, 100% que eu vou ter um bom resultado, vou ter uma boa performance no jogo no final de semana. Então, hoje está muito claro para mim, para eu ter uma boa performance no jogo, no final de semana, eu tenho que fazer uma boa semana de preparação, né? E aí a preparação envolve desde a parte física, a parte técnica ali, a fazer a minha análise do meu jogo que eu fiz, que eu tenho no final de semana, e já pesquisar alguma coisa do próximo jogo, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. E isso é muito claro. Quando a gente não tem uma boa semana, a performance no final de semana fica meio complicada. Fica muito assim, apertada, fica muito justa. Né? Aí é lógico, a gente tem que dar ali o máximo, se entregar, mas eu sinto isso muito claro hoje para mim, que a minha semana depende, minha performance no jogo depende muito da minha semana. Tá 100% assim conectado. Uhum. Tu tá falando de uma coisa que a gente trabalha muito na terapia, que é alimentar a sua mente. Porque a gente acha que a alimentação é só física, né? Mas na verdade, tudo que a gente está vendo e ouvindo está alimentando a nossa mente. As informações chegam até ela através dos nossos sentidos. Então, se você não se prepara bem, você não vai ter pensamentos positivos, né? Sobre o estar bem no jogo. Mas aí, quando você faz uma boa preparação, acho que foi isso que tu estava dizendo, aí você vai de uma forma completamente diferente, porque a tua mente foi nutrida. Ela está cheia de alimento para queimar ali naquele momento.
Mas se você não se importa com isso, como é que você vai ter nutrição para passar por aquilo que você precisa? Então é extremamente importante saber nutrir a sua mente de bons pensamentos. Nossos pensamentos, a maioria deles são automáticos. Nós temos milhares de pensamentos no nosso dia e a maioria se repete de um dia para o outro. Se você parar para observar seus pensamentos, você vai ver que você pensa basicamente as mesmas coisas automaticamente. Então, a forma de alimentar a mente é sair desse automático e parar para observar. Peraí, o que é que eu estou pensando agora? Se você puder entender que a sua mentalidade é uma coisa e você é outra, sabe? Você não é o seu cérebro, ele é só uma parte de você, como é a sua mão, por exemplo, aí você vai ter essa clareza de, ai, como assim? Observar meus pensamentos. Pois, porque muitos pensamentos podem nem ser seus, né? Pensamentos de coisas que a gente ouviu em algum lugar. Então, alimentar a mente é extremamente importante. E tão importante quanto é higienizar a mente, que é saber fazer uma limpeza. Do jeito que a gente faz uma limpeza, né, no nosso corpo, da gente toma banho, a gente deveria fazer isso todos os dias, que é conseguir limpar a nossa mente de tudo que a gente vive e é acumulado nela durante o nosso dia. Então, por exemplo, à noite, antes de dormir, gosto muito das coisas práticas, né? Terapia tem muitos exercícios, tarefas de casa. Então, respirações conscientes, meditação, o silenciar, são formas da gente limpar a nossa mente. Primeiro, você pode lembrar tudo o que você fez durante o seu dia. Você vai entender que essa mente ela não para nunca, nem quando a gente dorme. E aí você pode dar esse tempo para ela pensar em tudo que ela precisa, mas em seguida anotar, por exemplo, escrever como foi o seu dia, o que é que aconteceu, o que é que te frustrou, o que é que te fez bem. Escrever é uma forma de limpar a mente. É como se você estivesse tirando aqui, né, do computador, as informações estão muito acumuladas, e descarregando. Então, existem muitas formas de fazer limpeza mental. Quando você está no seu banho, tomando banho, você imaginar que aquela água ela está limpando também esses pensamentos, as emoções negativas. Isso também é uma forma de meditação durante o banho. Então, isso te leva a essa sensação de leveza, de alívio, de a mente tagarela falar menos. Né? Ao invés de ela estar falando aceleradamente, gritando, você conseguir fazer com que ela só sussurre o mais baixinho possível. E aí isso traz muita clareza mental. A gente precisa abrir esse espaço para colocar coisas boas e saber o que realmente, o que é que a gente quer, qual é o nosso propósito. O que é que eu quero quando eu começo uma partida? O que é que eu quero que aconteça? Como é que eu quero me comportar? Eu só posso trazer novas ideias quando eu sei jogar fora o lixo mental, o lixo emocional. Então é muito importante a gente saber alimentar e limpar a nossa mente. Ô, Geisiane, a galera que não tá seguindo a Geisiane aí, pelo amor de Deus, já vai lá e segue ela para você ficar por dentro de tudo que nós estamos conversando aqui. Geisiane, tu falou uma parte muito importante que eu queria que você voltasse, que é essa questão da nutrição da mente, dos estímulos. Como que eu posso fazer isso ao longo da minha semana, sendo que eu tenho ali o meu foco principal é os jogos que acontecem no final de semana? Como é que tem que ser, como que é essa nutrição da minha mente ao longo da minha semana? Vou falar de várias formas, né? Como é que a gente pode nutrir a nossa mente? Então, eu falei do que a gente ouve e vê. Aí você vai começar a prestar atenção em tudo que é de estímulo visual e auditivo que chega para você. Então, tem uma coisa que eu pego muito no pé assim das pessoas, que é o tipo de música que você escuta. A música é uma programação que vai sendo criada aí. Imagina que essa programação ela vira um disco que fica rodando aí no teu consciente. Então, tudo que você escuta de música, seja baixo astral, né, música de sofrência, música que fala de coisas ruins,
aquilo vai impregnando em você, mesmo que você não perceba, né? Ele começa pelo subconsciente. Então, o tipo de música que você ouve vai nutrir ou destruir emocionalmente, né, a tua mente. Aquilo que você vê, por exemplo, quem gosta muito de ver noticiário, notícias ruins, tragédia, morte, guerra, a gente sabe que existe tudo. Mas quem se alimenta disso, com certeza não pode ter saúde mental. E isso vai afetar indiretamente o que é que você vai fazer quando você chegar para um jogo. Porque é o teu estado emocional que vai determinar como é que você vai estar lá. Então, tem uma coisa que me chamou a atenção em ti, né? Desde que a gente se conheceu, que eu percebi como tu é uma pessoa extrovertida, tu tem um riso fácil, é uma coisa que contagia, é bom estar perto de alguém assim. Então, esse estado é o que a gente chama a energia que a pessoa passa. É ela quem comanda o comportamento, né? Porque eu penso, eu sinto e eu me comporto. Já tem um tripé aí. Como eu penso vai fazer toda a diferença. E esses pensamentos vêm dessa nutrição de tudo que eu escuto ao meu redor. Então, se eu estou com pessoas que gostam de fazer fofoca, de falar da vida dos outros, que não têm boas ideias, eu estou absorvendo aquilo. Pessoas negativas que reclamam muito, se eu estiver perto dessas pessoas, essa minha energia boa vai ser drenada. Então, você precisa escolher muito bem as companhias, os ambientes e as conversas, porque isso vai te trazer ideias. E aí vai transformar no que eu sou, né? Eu sou uma pessoa extrovertida, que gosta de estar com os outros, de rir, de brincar, de falar de coisas que são boas, ou eu sou aquela pessoa que quando chega no ambiente, pesa o ambiente. Todo mundo conhece alguém assim, né? E é bom você analisar, você é essa pessoa? Será que é você essa pessoa pesada? E quero confessar que já fui muito essa pessoa. Eu era essa pessoa que reclamava demais. Tudo eu achava ruim, né? Eu detestava fazer o teste físico da arbitragem, já chegava assim, ai, chateada. E depois eu fui entendendo que o quanto era importante chegar para esse teste. E até lembro de um momento em que eu não passei no teste, que eu vi o quanto eu estava ali resmungando o tempo todo com aquilo. Então, aquilo que você vê e ouve fica em você impregnado e você começa a expressar isso. E é por isso que você precisa aprender a se alimentar de formas completamente positivas. Então, quando a gente fala da parte espiritual, por exemplo, as orações são formas de você alimentar o corpo, a mente e o espírito de uma vez só. Porque você vai se conectar com uma coisa que está além de você. E não estou falando de religião, né? Hoje é o dia das religiões, né? Hoje, dia 15, se comemora o dia das religiões. E elas têm a sua importância. Mas a espiritualidade é uma coisa muito além. Então, ter uma conexão espiritual é a forma mais profunda de você alimentar a sua mente. Porque você vai entender que você não está aqui à toa. Você está aqui por grandes razões. Você não está vivendo o que você está vivendo à toa. Né? Não é à toa que você é atleta, que você escolheu esse caminho, que essas coisas estão acontecendo para você. E essas respostas sobre os seus questionamentos do que você está vivendo só podem vir através da conexão espiritual. Então, é você quem determina o que é que você quer desse mundo todo, da internet, do que você vive nessas redes sociais, o que é que você quer trazer para o seu mundo. Porque é você quem determina isso. Geisiane, estamos vivendo cercado de pessoas ali ao nosso redor, no nosso dia a dia, né? E o handball é uma modalidade coletiva, onde eu tenho ali alguns companheiros que estão comigo diretamente no meu treino ao longo da semana. E muitas vezes a gente não tem uma afinidade ali 100% com todos os membros da equipe. E isso é normal, né? Nós temos ali pessoas com diversas experiências de vida, diversas realidades, cada um vive num determinado momento, mas todos estão ali buscando o mesmo objetivo em comum, que seria o resultado da partida, vencer o jogo, né? E cada um tem os seus objetivos individuais também. Quando eu estou cercado assim num ambiente como esse,
quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração quando eu identifico, por exemplo, um companheiro que tem uma energia um pouco mais baixa que a minha? Como que eu posso trabalhar essa questão? Para potencializar a nossa interação, para melhorar a nossa comunicação, para que a gente consiga ter ali um ambiente mais saudável. Vamos lá. Aí a gente vai entrar numa coisa bem complexa. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Vamos lá. A gente diz assim, que na realidade a gente não consegue ver o outro como ele é. A gente só consegue ver no outro aquilo que tem na gente. Dá para entender isso? Vamos lá. Tudo que eu vejo no outro, eu vou absorver da forma que existe em mim. Então, as minhas Tá. convivências com as outras pessoas vão depender do quanto eu já me desenvolvi comigo e o quanto eu tenho de autoconhecimento. Porque vão ter todos os tipos de pessoa ao nosso redor. Vão ter, acho que a gente vai ter aquela afinidade gratuita e vão ter outras que a gente vai ter dificuldade. Mas essas dificuldades servem exatamente para que a gente possa se conhecer. Então, imagina que a gente está convivendo e cara, tem uma coisa em Adriano que eu não gosto. Não sei o que é. Sabe, às vezes a gente só bate o olho na pessoa e já acha que faz um julgamento, né? Porque nem conhece nem nada, mas já está dizendo que aquela pessoa não é legal. É sinal de que aquela pessoa mostrou uma coisa sobre você que você não enxerga em si. Então a gente chama isso de projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu não vejo em mim mesma. Então, essas pessoas que a gente não se dá muito bem, elas são maravilhosas para que a gente aprenda sobre nós mesmos, para que a gente se conheça. Aquilo que eu acho que tem de defeito no outro e que eu julgo no outro, na verdade, existe em mim. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos aí, que a gente tem atritos com alguém, que a gente possa enxergar. Peraí, o que tem nessa pessoa aí que mexe comigo? E onde é que isso está em mim, né? Então a gente diz que aquilo que te incomoda no outro, você corrige em você mesmo. E aí é possível, sim, viver num grupo com pessoas totalmente diferentes e conseguir ter essa capacidade de viver em paz com todos. Mas é quando você está desenvolvendo as suas habilidades. Você não leva para o lado pessoal de ficar com raiva da pessoa. Você simplesmente traz para você e diz: por que isso me incomodou? Por que aquele jeito que a pessoa tem de reclamar me incomodou? Quando eu estava melhorando as reclamações, porque eu disse, né, eu era uma pessoa que reclamava demais e eu não percebia que eu fazia isso. Quando eu comecei a melhorar e deixar de reclamar, eu passei a reclamar das pessoas que reclamam. Olha que coisa. Porque aquilo ainda estava em mim e eu via nos outros. Agora imagina que eu te diga assim, ai Adriano, para de reclamar, que coisa chata, tu reclama demais. Eu acabei de fazer uma reclamação quando eu fiz isso. Então, quando eu vejo no outro aquilo que incomoda, pode parar, que é a escolinha, né? Conviver com o outro é a grande escola da gente, que é a gente se enxergar e perceber. Eita, isso aqui, de atrito que eu tenho, é sobre algo que eu ainda não desenvolvi em mim. Uma habilidade, uma capacidade, uma virtude. Então, é assim que a gente convive da melhor forma possível com os outros. Quando a gente aprende a conviver com a gente de uma forma profunda, de conhecer sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos defeitos, porque são eles que aparecem aí nesses grupos quando a gente convive. Então, quanto mais a gente vai eliminando os defeitos em nós, menos a gente vai ver esse defeito nos outros. Por quê? Porque a gente vê no outro o espelho do que realmente a gente é. Entendi. Então, olha só. Não, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho, por exemplo, um amigo lá que ele não tem uma boa comunicação perante determinados alguns assuntos específicos, significa que essa falha de comunicação que eu tô achando que é dele, na verdade eu estou vendo essa falha de comunicação em mim. É isso. Não é tão simples assim. Por exemplo, eu acho Adriano chato, é sinal de que eu sou chata. Na psicologia, 2 mais 2 não é 4. Não é matemática e física, né? E aí é que
tá a graça da psicologia, né? Que ela é misteriosa. Mas vamos lá. Imagina que eu diga assim, cara, eu não gosto de fulano porque ele não sabe se comunicar, ele grita com todo mundo, ele é agressivo e eu não gosto disso. Pode ser que eu tenha essa agressividade reprimida em mim, então eu fico achando ruim quando eu vejo isso em alguém, porque eu gostaria de fazer isso, mas não posso. Essa é uma hipótese. A segunda é que alguém já fez isso na minha vida e isso traz uma memória afetiva. Então, quando eu vejo aquela situação, me remete ao que eu já vivi e aquilo me machuca. Ou simplesmente é algo que eu não tolero nas pessoas. Eu acho que elas não deveriam ter esse tipo de defeito. Então, eu julgo. Então, são coisas que você vai analisar. Por que que aquilo ali me chateia? Não é simplesmente, eu posso ser aquilo, sim. Mas eu posso ter outras questões ao redor disso, que só na análise de conhecimento é que você vai saber, perceber. Por isso que a terapia de autoconhecimento, ela é uma troca, né? Imagina que você não consegue fazer isso sozinho. É por isso que existe a terapia, porque você precisa do outro te apontando questões, né? Imagina que tu estivesse aqui na terapia comigo agora, eu ia começar. Me fala desse amigo, como é que ele se comunica, o que é que acontece? Alguém já falou assim contigo em outro momento? Ele te lembra alguém? O que é que ele te faz sentir quando ele faz isso? Aí a gente vai investigando, né? Na terapia a gente é muito detetive, até a gente chegar ali numa questão que tu vai dizer, nossa, como isso faz sentido para mim. Realmente aquilo ali que me acontece tem a ver com isso, isso e isso sobre a minha própria pessoa. Então são descobertas incríveis que a gente pode fazer, porque eu digo uma coisa muito interessante, é assim, nada no ser humano é o que parece. Se a primeira vista para você, ai, é isso, pode esquecer, porque a gente sabe disfarçar muito bem o que de verdade existe em nós. Entendi. Geisiane, o professor Gilson Maia, nosso parceiraço aqui, handbolista incrível, ele fez uma pergunta ali que eu não entendi muito bem. Enquanto eu dou um recado aqui para a galera, tu dá uma lida aí nas considerações que ele colocou. Galera, quem não está seguindo ainda Geisiane, segue ela lá, urgente, para você entender um pouquinho mais, aprofundar mais os estudos aqui em relação a tudo que a gente está falando aqui de saúde mental para os atletas, handbolistas no geral, tá bom? Geisiane, antes de você... Se tu leu aí as considerações do professor Gilson? Tô lendo. Vamos debater sobre Tá. isso. Então pode... traduz para nós o que o Gilson perguntou e fala suas considerações aí. Obrigado, Gilson, você é demais. Que bom, gente. Eu disse Boa, isso a boa. Adriano, que o mais importante era a gente interagir com as pessoas aqui. Que é isso que a gente quer, né? A gente não quer só uma conversa entre ele e eu, senão a gente não estava numa live. Então é ótimo ver vocês aqui. Tragam as perguntas, as colocações de vocês. A gente quer saber o que é que vocês pensam de tudo isso que a gente está falando. Gilson diz, é como você dá intensidade desmedida, disfuncional ao comportamento do outro. Isso, né? Que é você ver uma coisa bem grande e aquilo para você ter uma intensidade além do que realmente ali na realidade teve. Mexeu com você, né? Aquilo que é do outro me tira do equilíbrio emocional. Aí eu tenho que entender, se me tira do equilíbrio emocional, não é só do outro, é meu também, né? Mexeu comigo, me deu raiva, aquilo que o outro falou me causou tristeza, então é meu. A gente diz assim, ó, ouviu na rua e lhe doeu, leve para casa porque é seu. Nem sei de quem é essa frase, mas acho que ela faz muito sentido. Aquilo que o outro fala e mexe com você não é só do outro, é seu também. E aí ele continua, perceber como no exemplo a falta de comunicação não é o problema, mas como lido com essa falta de comunicação. Perfeito, isso mesmo. Não interessa o que acontece, é como eu reajo diante daquilo. É isso que mais importa. Né? Como árbitro é, não importa o que se o atleta te xingou, você não vai xingar ele de volta.
Você precisa ser mais inteligente e usar outras coisas ao teu favor. Mas é essa reação diante do que acontece que faz toda a diferença na nossa vida. Você não pode controlar o que acontece, mas como você se comporta diante disso, aí é uma responsabilidade inteiramente sua. E como a gente bloqueia ou como a gente supera esses pontos de, entre aspas, que mexem assim, não negativo, mas que estão me mostrando ali algum sinal. E às vezes, como que eu supero essa ação ali de imediato? Porque às vezes num jogo, tá tão rápido as ações, contra-ataque tá voltando, tá 1 milhão de coisas acontecendo e fatalmente vai acontecer muitos estímulos ali que não vão nutrir de forma positiva a minha mente, a minha performance naquele momento. E como que eu faço para eu dar um start assim, cara, muda, para, esquece, vamos para a próxima? Como que eu posso potencializar essa minha absorção e automaticamente já fazer o vira-volta para eu ir seguir em frente? O que é legal, você criar um comando. Porque, vê, a gente tem essa tendência de, eita, cara, errei. Errei uns 7 metros, errei um lance, errei alguma coisa. E você ficar ali no martírio. Cara, eu errei, que droga, não deveria ter feito isso. Não, não, não. Vai ser automático. Só que durante o jogo não dá tempo disso. Então você cria um comando, por exemplo, depois eu penso nisso. Aí veio aquela situação que você errou e perdeu. Você vai criar esse comando, que é uma frase que você está determinando para você. Depois eu penso nisso. Agora eu tenho que voltar para o jogo. É você controlar isso, de não permitir que a sua mente vá para onde ela quiser. Lembra que a nossa mente, ela é como se ela tivesse vida própria. E aí é a ideia de que ou você manda nela ou ela manda em você. Então os comandos ajudam nisso. Que é você dar o comando de esse não é o momento de eu pensar agora. Depois eu vejo isso. E determinar o que é que você quer pensar. Isso aqui não interessa mais, já passou. Você pode criar uma pequena frase que você vai ter esse comando para você, de dizer algo que faça sentido para que você corte aquele pensamento. Aí, como é que a gente controla o emocional? Nesse caso aí, não é mais um pensamento, mas é uma sensação, um sentimento ruim, uma coisa que está... Uma raiva, por exemplo, naquele momento. Como é que a gente controla isso naquela hora? A respiração é o grande comando do cérebro. Tanto que esse é o problema dos ansiosos. Nenhum ansioso sabe respirar. Quando chega alguém na terapia que diz assim, eu tenho ansiedade, eu digo, muito bem, vamos aprender, reaprender a respirar. Porque como a gente respira determina como a gente se emociona. Então, na hora da raiva, por isso que a gente diz, respira fundo, né? A gente sempre diz, na hora da raiva, respira fundo, conta até 10. Não é do nada isso, é cientificamente comprovado que quando eu tenho uma respiração curta, rápida, eu vou acelerar e o meu cérebro ele vai entender que eu estou em perigo. Por isso que ele responde com as emoções. E quando eu respiro profundo, eu mando esse comando para o cérebro para dizer a ele que está tudo bem sobre o que está acontecendo. Porque o nosso grande medo, ele é muito mais psicológico do que concreto. Basta a gente pensar no medo para o nosso cérebro ele achar que aquilo é real. Por isso que a gente também pode dissolver, porque não é um medo real, é um medo imaginário. Então, a gente precisa entender isso. Tudo aquilo que a gente pensa, o nosso cérebro vê como real. Ele não consegue ver a diferença do que é a realidade e do que não é. Para o cérebro, todo pensamento é uma realidade. Então, você pensou... Se agora a gente pudesse fazer um experimento e dizer, pensa na coisa mais triste que já te aconteceu. Se você pensa e acessa esse pensamento, você vai acessar a tristeza junto. Porque o teu cérebro vai reviver aquilo, achando que aquilo está acontecendo de novo. Ele não entende o que é o passado. Então, o tempo todo você tem que compreender que você tem uma máquina e que você tem que mandar nessa máquina. É você que manda nesse computador, é você que determina o que é que ele vai viver. E não o contrário, porque quando a gente não tem essa noção, o computador manda na gente. Então, ele vai ficar ali remoendo aquela situação, ele vai perder o próximo lance, e depois o árbitro vai ter que pedir um tempo para ele, né? Tempo para o árbitro, para ele se recompor.
Já aconteceu isso aí? Por isso também, né? Tempo para o árbitro voltar para o eixo. Porque o técnico até tem. Quando os atletas começam a entrar nessa onda aí de se perder, o técnico consegue, né? Dizer, para tudo. Por que que isso funciona? Por que que é tão importante esse pedido de tempo na hora que as coisas não estão dando certo? Porque é o tempo que você para e respira. E aí você pensa melhor. Quando a gente respira profundamente, a gente está oxigenando o nosso córtex pré-frontal, que é onde a gente pensa, raciocina, e só nós, animais humanos, podemos raciocinar. Quando a gente está no emocional, é a parte de trás do nosso cérebro quem está agindo. Por isso que quando a gente respira profundo, a gente pode voltar a pensar, a raciocinar. Então, entrou num estado difícil, já lembra, cara, eu preciso respirar. E se você tiver um tempinho, você pode analisar o que é que eu estou sentindo. Quando você traz para esse racional e se pergunta o que é que eu estou sentindo, você faz com que essa emoção se dilua. Porque quando você consegue dar um nome para a emoção, você volta para o racional. Então, quanto mais você entende como funciona o teu cérebro e a tua mentalidade, mais você vai ter a capacidade de gerir as situações. Não tem outro caminho, tá? O caminho é sempre o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais as coisas vão ficando fáceis para mim. Porque na hora da dificuldade, automaticamente eu vou saber o que fazer. Porque eu já estou me trabalhando previamente. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é quando a gente fala da psicologia do esporte, a gente fala da imaginação. O quanto é importante para você imaginar algo antes que aconteça. Então a gente diz, o mundo é mental, porque tudo começa primeiro no mundo mental. Você não pode realizar uma ação que não passou aqui primeiro no mundo das ideias. Então imagina que eu queira construir uma bola de handball que tenha cores assim, que seja desse jeito, que tenha esse tamanho e tal. Você primeiro pensou sobre aquele objeto. Depois você pode construí-lo. Então, tudo começa na nossa mente. A nossa mente é extremamente poderosa. E se você não está criando de uma forma consciente, tenha certeza que você está criando de uma forma inconsciente, que é bem pior. Aí depois a tua vida está uma bagunça e você diz, cara, como assim? Fui eu que criei isso? Não, eu não. Foi sim. Só que você não percebeu. Toda hora a gente está criando através dos nossos pensamentos e sentimentos. Então é muito importante que a gente tenha o domínio, sabe? Assim, governar essa mente. Porque é isso que faz toda a diferença na vida profissional, pessoal, na hora do jogo, nos relacionamentos de todos os tipos. E principalmente no relacionamento consigo, que é onde se deriva tudo, né? Então, basicamente, se a gente pudesse resumir, para ter saúde mental, se conheça. É isso. Geisiane, você tinha alguma estratégia assim pontual, ou se eu posso dizer que é um ritual, assim, antes de algum momento crucial? Por exemplo, assim, vai começar o jogo. O que que você fazia ali nos minutos que antecede a partida? Olha, eu não tinha muita clareza do. Eu vivia muita ansiedade, né, naquela época. Hoje, se eu fosse voltar a arbitrar, eu tenho certeza que eu ia fazer um momento meditativo antes de começar a partida. E eu usar essa respiração consciente, a mentalização de pensamentos positivos, os sentimentos. Ai, tem uma coisa muito legal. Pronto, isso eu fazia. Eu mentalizava como eu queria terminar o jogo. Então eu imaginava assim, ó, eu terminando o jogo, apertando a mão dos técnicos, sabe, numa boa, cumprimentando os atletas, todo mundo saindo com a sensação de que quem ganhou não foi porque eu interferi ou eu errei, porque eu sabia que eu ia errar, né? Não tem como. Mas a minha mentalização era muito essa aí, de terminar em paz, de não interferir no que aconteceu ali durante o jogo. Então, é você desenhar na sua cabeça o que você quer que aconteça.
como é que você quer se comportar antes da coisa acontecer. Você já cria na sua mente aí as ideias. Então eu faço isso, por exemplo, antes de uma palestra. Hoje eu sou palestrante, então eu vou começar a palestra, com certeza eu estou lá respirando profundamente, mentalizando pensamentos positivos, determinando o que é que eu fui fazer ali, como eu quero me sentir no fim daquilo, desenhando aqui na minha cabeça tudo o que eu quero que aconteça, como em detalhes. E aí, claro, vem pensamentos de, ai, tu vai errar, tu vai esquecer, e esses pensamentos são automáticos, né? E aí eu já detecto, opa, errar eu vou, né? Faz parte, eu sou humana, mas eu posso corrigir. Ai, tu vai esquecer. Não, tô com uma fila aqui enorme, e essa fila vai me ajudar a não esquecer. Então, você responde a esses pensamentos automáticos negativos que aparecem, sabe? Você não deixa eles ficarem aí perambulando na tua cabeça. Você identifica o pensamento, percebe o que, é que a tua mente fala para tu, tem uma voz aí falando contigo. E aí você responde a essa voz. Você determina o que é que vai acontecer. Claro que não vai sair o que você imaginou, né? Mas isso é a preparação, é para que você entre num estado mental positivo diante daquilo. Porque se você é um atleta e você começa o jogo assim, caramba, eu não sei se vai dar certo, eu acho que eu vou errar, eu acho que eu vou perder, eu acho que vai acontecer tudo de ruim. A tendência desse atleta se machucar é muito grande, né? Tem estudos sobre isso, que as contusões, elas acontecem muito mais quando você está com pensamentos ruins. É uma atração, né? Você atrai aquilo. Quando você está nervoso, quando você não está legal. Quando você está vibrando em pensamentos positivos, dificilmente coisas ruins te acontecem. No jogo ou fora do jogo. Porque você começar a atrair coisas melhores ainda. Então, é esse entendimento de é você quem faz o seu mundo acontecer a partir daquilo que você pensa. Então, tenha muito cuidado com os seus pensamentos, né? Todo mundo que está aí pode parar assim, peraí, cara, o que é que passa na minha cabeça mesmo? O que é que eu vou parar para ouvir mais essa voz, hein? Para saber o que é que ela está me dizendo. Então, é essa compreensão. Adriano, tu percebe essa voz que fala contigo? Ou tu acha que tu é ela e tu é esse pensamento? Tu já consegue entender que é uma voz que fala contigo? Para mim não tenho tanta clareza que é uma voz que fala comigo, mas eu entendo e cada vez que passa fica mais clara essa situação. É lógico, depois com o passar do tempo, da idade, né, ganha assim, um pouco mais de experiência e bagagem de vida mesmo, né, desenvolvimento aí pessoal, tu consegue ali criar, se autoconhecer mais, com certeza, mas tu consegue ali, como que eu posso dizer, ressignificar algumas ações, alguns pensamentos que acontecem, né? Então, mas tudo isso também para mim é muito novo. É questão de 3, 4 anos para cá que eu comecei a ter um pouco mais de clareza em relação, por exemplo, a essa questão dos pensamentos, de como mudar essas ações, de como se preparar melhor. Então, realmente, tudo é um processo, né? Igual a gente fala aqui com os nossos alunos e com os nossos colaboradores da Handball Forum. Tudo é um processo. Não vai ser da noite pro dia que tu vai sair já aí blindado, igual um leão, sei lá, e tipo, preparado para tudo, para resolver todos os problemas. Não. É todo um processo, é toda uma etapa. Por isso que é extremamente importante você ter ali um acompanhamento, né? De uma psicóloga, psicoterapeuta, de algum profissional ali que te ajude a estimular, né, a você se conhecer ainda mais, né? Eu demorei muitos anos, né, eu relutei muitos anos aí para ter um acompanhamento, né? E depois que eu comecei a fazer, puta, minha vida decolou, né? Então, é extremamente importante você entender realmente o que está acontecendo ali e você criar ali suas próprias ferramentas, entre aspas, para você se conhecer mais, se preparar melhor e assim por diante, né? Geisiane, uma pergunta assim, extremamente importante, né? Que até o pessoal fez aqui, esqueci de anotar quem que foi. Muitas pessoas ali gostam muito de se preparar ali, ouvindo música, né? Antes dos jogos. O que
que você fala pra gente sobre em relação a isso? Em relação, por exemplo, à música, a esses estímulos externos? Então, músicas não só sobre a letra, mas é a vibração que ela tem. O que é que ela te faz sentir? Cada música ela tem uma frequência emocional, né? Porque nossas emoções, elas obedecem a frequências. Então, por exemplo, o medo é uma frequência, a raiva é uma frequência, a tristeza é uma frequência. Imagina assim, a frequência do rádio mesmo, né? A gente está falando de música, então esse exemplo é legal. Se eu botar naquela frequência daquela rádio, eu vou ouvir a rádio, mas se eu botar em outra, não tem como eu ouvir ali. E aí você pode observar que tipo de frequência eu estou, então, vivendo. E aí, essa, essa descoberta é que vai fazer com que você queira estímulos compatíveis. Por exemplo, você está triste, você levou um fora de alguém que você gostava, né? Coração partido. A tua tendência vai ser muito procurar músicas com melodias mais tristonhas, que falem daquela situação, do quanto você está sofrendo. E quando você faz isso, você está alimentando, está piorando o seu estado. Então, qual é o tipo de música que você normalmente gosta de ouvir? E eu sei que tem uma questão aí, né? Quando entra nisso, eu sempre falo, né? O Brasil é horrível em relação às músicas. Eu sou essa pessoa que vou para o treino na academia com o fone de ouvido para que eu não seja impregnada daquilo que está sendo falado nas letras e nas batidas, que são as frequências das músicas que são populares, né? Músicas que falam de coisas negativas, de bebida, de sexo de qualquer maneira, de desrespeito, de traição e coisas desse tipo. Não tem como você elevar a sua frequência. Então, o tipo de música que você escuta, não só antes do jogo, mas na tua vida de um modo geral. Por exemplo, se a gente puder perguntar aqui, quem está na live, qual é o estilo de música que você gosta mais? Quem é um cantor, uma banda que você curte? E que você acha que tem músicas de alta frequência vibracional, que falam de alegria, de gratidão, de amor. Não o amor aí, eros, né? O amor romântico de sofrência, não, tá? É o amor elevado, é o amor divino, é o amor que você tem por si, por tudo, pelos outros, por tudo que está ao teu redor. Então, é a frequência que você está recebendo e emitindo que você vai trocar aí com o ambiente. Que tipo de música tu gosta de ouvir, Adriano? Depende, depende muito do momento ali. Mas eu tenho uma questão, é até engraçado. Quando eu gosto muito de uma música, tipo, ela fica tocando assim uns 3, 4 dias seguidos, a mesma música não repete no loop infinito, tá ligado? Então, Sim. esses 5 dias que passou agora, eu tô ouvindo uma música do Eros Ramazzotti lá, a Putin, que chama. Meu, a letra, eu já acordo, eu já tô vibrando assim, ó. Já tô explodindo, meu coração já acorda já 200 por hora. Então eu boto ela ali e vai o dia inteiro na pegada. Então eu gosto muito dessa. Mas a Aerosmith é a minha banda favorita, né? Mas a música, assim, vai muito da questão da vibração, né? Realmente tem que estar com a frequência muito alta ali. Então, se eu achei uma música ali e ela tá na frequência alta e ela dá aquela agitada, meu, aí eu fico com essa música a semana inteira tocando no loop infinito e aí vai. Deixa eu ver só a última questão aqui, pegando um gancho, eu acho que a preparação começa em casa, minha noiva ela super apoia que eu amo handball, e isso motiva ainda mais para chegar em casa e ficar mais tranquilo. Gisiane, caramba, como é que pronuncia? Shui fez uma consideração aqui bem bacana. Tu achou aí ou não? Sim, olha aí, nossa live internacional, né? Um árbitro internacional tem que ter uma live internacional também, né? Esse nome é bem estrangeiro mesmo. Isso, vê, a preparação começa em o que é que você sente quando você pensa que você vai para um jogo. Começa aí. Para observar, né? Quando eu penso assim, cara, amanhã eu vou jogar, qual é a sensação que vem? É de ansiedade? É de medo? Ou é de alegria, de prazer, de
ai, uma ansiedade positiva, porque a ansiedade tem os dois lados, né? Ansiedade positiva de, isso aqui. E aí ele falou da importância de ter pessoas que apoiam a gente nas coisas que a gente ama. Aí eu lembrei disso, meus pais não queriam que eu fosse atleta de handball, né? Eu comecei a jogar, mas eles eram contra. Mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Não me arrependo de insistir e pedir. Mas é muito importante quando você escolhe uma pessoa para a sua vida, que ela partilhe das coisas que você gosta. É muito ruim, por exemplo, você tem uma companheira que deteste jogo, que deteste estar na quadra, que não entenda nada, que não curta. Porque é muito bom que a gente tenha aquela pessoa no nosso mundo também, apoiando nossos sonhos, fazendo a gente se sentir confiante, indo torcer por nós ali naquele momento. Isso é muito gostoso. Então, pessoas que compartilham dos mesmos sonhos são muito mais felizes, né? Casais que têm coisas em comum são muito mais felizes porque eles compreendem mais o mundo um do outro. Isso é muito importante. Sensacional. Que demais! Galera, bate-papo com o handbolista. Poderíamos ficar aqui com a Gisiane mais umas 15, 20 horas falando sobre saúde mental, sobre como potencializar, como entender mais, se autoconhecer, como gerir esses sentimentos, como gerir essas sensações. Gisiane, queria te agradecer do fundo do coração por estar aqui com a gente essa noite, de ter disponibilizado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, para estar aqui compartilhando com toda a galera aí da Red Bull em Foco, com os nossos seguidores, nossos alunos. Queria te agradecer, dizer que realmente foi incrível. Eu fiz minhas anotações aqui, que eu já vou até discutir amanhã com o pessoal aqui, para a gente estar sempre aí revendo e tentando entender aí os fenômenos que acontecem na nossa vida. Queria agradecer também a todo mundo que participou aqui, mais de 60 pessoas passaram aqui para a live. Abraço aí a galera de Pernambuco, o Gilson, toda a galera que esteve com a gente aí. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí e fizesse considerações finais, Gisiane. Obrigado, viu? Do fundo do coração por ter compartilhado com a gente. Foi incrível, incrível, foi demais, arrasou. Que lindo, que legal. Olha, eu sabia que ia ser um momento muito especial mesmo. Tem que ser, né, gente? É toda uma história aí de vida, né? A gente vai virando família com as pessoas que a gente convive muito. E só um comentário aqui, né, dessa pessoa que a gente não soube ler o nome. Ele disse que é da minha terra, de Pernambuco, e falou de Luana. Então eu quero aproveitar para mandar um beijo aí para minha dupla de sempre. Foi uma pessoa que aturou todo o meu mau humor durante muitos anos. E que foi muito linda a trajetória da gente. E ela continua arbitrando, né? Na época, eu acho que hoje ainda é assim. O quanto é difícil ter mulheres na arbitragem. O quanto o handball é carente, né? De mulheres arbitrando. Então, eu quero agradecer muito esse momento. Para mim é um prazer enorme poder levar informação, né, conhecimento. Acho que essa é a minha missão aí de psicóloga mesmo, ajudar outras pessoas. Na psicoterapia, né, eu atuo na psicoterapia individual em grupo com mulheres, porque eu acredito muito nessa força do grupo, que é dentro junto com outras pessoas que a gente cresce, se desenvolve. Quero muito agradecer esse momento, foi maravilhoso para mim também rever você, viu, Adriano? Estar aqui participando do handball, lembrar de tudo que foi o handball na minha vida. Então, eu sou muito grata. Se a gente quiser outros momentos desses, estamos aqui. Gratidão pelo convite, para mim foi maravilhoso. Obrigada, viu? Que demais, obrigado, obrigado. Deixa um abraço aí pra galera toda que esteve com a gente aí, a galera de Pernambuco, a galera do Paraná, a galera de Cascavel, a galera do Brasil inteiro e do mundo que vai assistir depois também a nossa live. Gisiane, obrigado, do fundo do coração, gratidão por você ter disponibilizado o tempo com a gente aqui essa noite, tá bom? Muito obrigado, com certeza sim, teremos outros momentos, tá? Parabéns aí pela carreira, pela trajetória e por ser essa pessoa incrível e maravilhosa aí. Sou muito seu fã. Obrigado, viu? Gratidão, olha, desejo toda a saúde mental para cada um de vocês. Fiquem na paz. Valeu, galera. Obrigado. Gisiane, tchau. Beijão. Valeu.